Olá, turma! Nós vamos fazer a correção da atividade relacionada ao uso da vírgula e, na medida em que nós formos fazendo essa correção, nós vamos comentando as questões para que nós possamos analisar cada caso relacionado à nossa última aula. Primeira questão. Das redações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente. Veja bem, eu preciso saber qual das minhas alternativas ela não está pontuada adequadamente. Então, vamos lá. Os candidatos, em fila, aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Letra B. Em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Viram que deu uma cansada na hora de fazer, foram muitas pausas. C. Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado do concurso. D. Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso, em fila. E. Os candidatos aguardavam ansiosos, em fila, o resultado do concurso. Então, a gente vê que das alternativas, essa daí está bem óbvia, né? A letra B, ela não foi pontuada adequadamente. O que a gente observa? Os termos eles foram separados por vírgula, muitas vírgulas entre os termos, eles foram basicamente coordenados aí pela separação da vírgula. Em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso, né? Então, essa seria a nossa alternativa. Segunda questão é uma questão da FUVEST de 2010. Em qual destas frases a vírgula foi empregada para marcar a omissão de um verbo? Vamos lá? Ter um apartamento no térreo é ter as vantagens de uma casa, além de poder desfrutar de um jardim. Eu poderia colocar uma outra palavra aí no meio, entre casa e além, mas certamente não seria um verbo. Um verbo talvez não coubesse aí. B. Compre sem susto. A loja é virtual. Os direitos, reais. Então, se eu observar a letra B, a letra B ela já começa a me dar um indício que eu posso colocar um verbo aí no lugar. Vamos colocar um verbo para ver como ela vai ficar? Letra B. Compre sem susto. A loja é virtual. Os direitos são reais. Viram? O verbo ser, ele cabe muito bem aí. Mas vamos ver as outras alternativas. C. Para quem não conhece o mercado financeiro, procuramos usar uma linguagem livre do economês. Eu poderia colocar até uma palavra entre financeiro e procuramos, né? Mas eu já tenho o procurar aí. Então, eu não posso colocar um outro verbo, porque aí eu vou deixar como um principal e um outro auxiliar, que na verdade não vai caber um verbo aí entre o financeiro e o procuramos. Letra D. A sensação é de estar perdido. Você não vai encontrar ninguém no Jalapão, mas vai ver a natureza intocada. Então, entre o Jalapão e o mas, creio que também não cabe um verbo aí, tá? Se a gente for observar, não encontramos um verbo adequado para ser colocado no lugar dessa vírgula. Esta é a informação mais importante para a preservação da água. Sabendo usar, não vai faltar. Então, aí também, sabendo usar, não me cabe nem mesmo um verbo de ligação, tá? Sabendo usar, ela não vai faltar. Então, eu precisaria usar um pronome, na verdade, mas não um verbo. Qual seria a nossa alternativa que mais se encaixou? Alternativa B. Compre sem susto. A loja é virtual. Os direitos são reais. Eu poderia colocar muito bem o verbo ser aí no meio, que ele se encaixa perfeitamente. Próxima questão, questão número 3. Na questão número 3, a gente vai observar com relação à questão do emprego da vírgula. Vamos lá. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. Então, vamos ver. Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Então, o que ele quer saber aí?
Ele quer que você justifique corretamente o emprego da vírgula dentro da oração. Será que essa oração ela foi separada por um aposto? Não, a gente não consegue detectar dentro dela o uso do aposto. Né? Lembram como é que se separa a questão do aposto? Nós temos o aposto, que é aquele elemento que a gente vai separar por vírgulas. Aqui nós temos vários elementos. Só que todos os elementos eles levam a criar uma mesma tendência. É como se eu estivesse falando em algo relacionado a um escritório, algo relacionado a um cartório, ou coisa assim. Uma parte mais administrativa, né? Separar o vocativo, aí eu precisaria ter separado, no caso, o guri, né? Só que aí, se a gente for verificar, ele não tem uso da vírgula nas proximidades dele. Então, descarta a ideia do vocativo. C. Separar orações coordenadas assindéticas. Nós estamos falando apenas de palavras. Nós não estamos trabalhando necessariamente com as orações coordenadas, né? Separar orações subordinadas adverbiais da oração principal. Tampouco estamos separando a oração subordinada adverbial da oração principal. Letra E. Essa letra E, ela parece que mais se encaixa dentro da resposta e ela é a nossa resposta correta. Vamos lá? Separar palavras com a mesma função sintática. A gente tem aqui banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Todas essas palavras, elas têm basicamente uma mesma função, atender um público, né? Então, a alternativa certa seria a letra E, separar palavras com a mesma função sintática. Quarta questão da FUVEST de São Paulo. Vamos lá? Escolha a alternativa em que o texto é apresentado com a pontuação mais adequada, tá? Nós vamos verificar com relação a essa pontuação e vamos listar e marcar essa pontuação mais adequada na questão. Vamos fazendo por eliminação. Alternativa A. Depois que há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. Sem chance. Essa daí ela fez pausas, ela colocou pausas em lugares que davam outro sentido dentro da nossa alternativa. A alternativa B. Depois que há algumas gerações o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. Essa também a gente observa que basicamente nós até cansamos um pouco na hora de fazer a separação, porque ela meio que ela coloca as pontuações, o uso da vírgula também em um lugar onde não se encaixaria direito e talvez alterasse até um pouco a questão do sentido da nossa frase. Alternativa C. Depois que há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou. E quanto? O número de ratos. Olha, observe que a letra C, a pontuação, o uso da vírgula, ele foi preciso, né? Vamos para a letra D. Depois que há algumas gerações o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou. E quanto? O número de ratos. Também essa daqui faltou até o oxigênio na hora de falar, de respirar, na hora de fazer a separação das vírgulas, né? Depois que há algumas gerações o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto? O número de ratos. Então, a alternativa que melhor se encaixa dentro da escolha do que foi colocado, da pontuação adequada, é a letra C. Depois que há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias. Não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou. E quanto? O número de ratos. Continuando, nós temos a quinta questão, né? Na quinta questão, na verdade, ela vem aí para vocês como um desafio. Como assim um desafio? Nós vamos observar a frase que está sendo colocada e nós vamos fazer a pontuação
de várias outras, nós vamos fazer uso de várias outras pontuações que não só a vírgula, tá? Então vamos lá. A alternativa diz: assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Vamos fazer a leitura já com a pontuação. Quando se trata de trabalho científico, vírgula, duas coisas devem ser consideradas. Opa, são duas coisas consideradas, então eu vou dar 2 pontos e aí eu vou começar a enumerar cada uma delas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, ponto e vírgula, porque eu vou colocar uma outra, né? E a outra é o valor prático que possa ter. Então, a alternativa que se encaixa, letra D, certo? Vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula. Próxima. Na próxima, nós temos aqui um fragmento do capítulo 2 da obra Lucíola, do José de Alencar, um clássico do romantismo, em que nós vamos fazer a leitura para depois trabalharmos a questão. Quem é esta senhora? Perguntei a Sá. A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia e fatuidade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância de um amigo, profano da difícil ciência das banalidades sociais. Não é uma senhora, Paulo, é uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Compreendi e corei da minha simplicidade provinciana que confundira a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça estava só e que a ausência de um pai, de um marido ou de um irmão devia me ter feito suspeitar a verdade. Depois de algumas voltas, descobrimos ao longe a ondulação do seu vestido e fomos encontrá-la. Retirada de um canto, distribuindo algumas pequenas moedas de prata à multidão de pobres que a cercava. Voltou-se confusa, ouvindo Sá pronunciar o seu nome. Lúcia! Não há modo de livrar-se de uma pessoa desta gente. São de uma impertinência, disse ela, mostrando os pobres e esquivando-se aos seus agradecimentos. Feita a apresentação no tom desdenhoso e altivo, com que um moço distinto se dirige a essas sultanas do ouro, e trocadas algumas palavras triviais, meu amigo perguntou-lhe: Viste só? Em corpo e alma. E não tens companhia para a volta? Ela fez um gesto negativo. Neste caso, ofereço-te a minha, ou antes, a nossa. Em qualquer outra ocasião aceitaria com muito prazer. Hoje não posso. Já vejo que não foste franca. Não acredita? Se eu viesse por um passeio, em qual é o outro motivo que te pode trazer à festa da glória? A senhora veio, talvez por devoção? Eu disse. A Lúcia, devota. Bem, pense e vê que não a conheces. Um dia, no ano, não é muito, respondeu ela, sorrindo. Então, vamos lá agora, uma vez lido o texto, né, nós vamos para a nossa pergunta. A pergunta diz, assinale a alternativa em que a retirada da ou das vírgulas altere semanticamente a frase. Nós vamos fazer a leitura de todas as alternativas e depois nós vamos para nossa resposta. Lúcia, a jovem de 19 anos, era a mais linda da festa. Ou seja, aí temos aí a segunda vírgula. B. Lúcia saiu da festa da glória sorrateiramente. C. Tranquilamente, Lúcia chegou à festa da glória. D. Lúcia iniciou, naquele momento, uma distribuição de moedas pratas, né? Nós temos aí 2 vírgulas, tá? Também. Então, no caso, eu teria que fazer a retirada das 2 vírgulas. Ou letra E. Ontem, Lúcia foi à festa da glória. Então, olha só.
basicamente, nosso enunciado ele pede que a gente marque a alternativa em que foi retirada ou retiradas, né, as vírgulas que vai alterar semanticamente. Se na oração, na letra A, eu tiro a segunda vírgula, eu vou ter alguma alteração semântica dentro da minha frase? Pensem bem. Na letra B, basicamente ele não pediu para tirar nada, tá? Então não vai ter alteração. É só seguir. Lúcia saiu da festa da Glória sorrateiramente. De que forma ela saiu? Sorrateiramente. Não vai ter alteração semântica, tá? Tá bem tranquilo. Letra C também tá bem tranquilo. Olha, tranquilamente, Lúcia chegou à festa da Glória. Beleza, tranquilo, totalmente adequado. Se eu fosse tirar, não ia surtir tanto efeito. Letra D. No caso, ele pede que se tire as duas vírgulas, tá? Lúcia iniciou naquele momento uma distribuição de moedas pratas. Viram só que foi uma sequência corrida que precisaria de uma vírgula. Então, alteraria a... nesse caso aí, a nossa retirada da vírgula, ela não alteraria, perdão, semanticamente. Lúcia iniciou naquele momento uma distribuição de moedas pratas. Não teria tanta alteração. Letra E. Ontem, Lúcia foi à festa da Glória. Se eu digo ontem, Lúcia foi à festa da Glória e tiro a vírgula, também não teríamos tanta alteração semanticamente falando na frase. Agora, o que me chamou a atenção foi a letra A. Observem, nós temos ali Lúcia, se eu tiro a vírgula, se eu tiro a segunda vírgula somente, tá? Lúcia, a jovem de 19 anos, que seria aquele termo explicativo, né? Vírgula. Era uma linda jovem da festa. Vamos tirar essa vírgula. Lúcia, a jovem de 19 anos, era a mais linda da festa. Prestar atenção que vai alterar a minha frase. Eu tenho aí a questão de a jovem de 19 anos, né? E eu tenho a questão que eu estou falando dela, que seria Lúcia. Lúcia, na verdade, aí, pela separação, ela é tida como um vocativo, tá? E aí nós temos aí, no caso, se eu fosse tirar essa vírgula, depois dos 19 anos, eu teria, no caso, mexido, e aí ela poderia dar um sentido de aposto. Mas vamos ver qual seria a nossa alternativa correta. Olha aí a letra A, Lúcia, a jovem de 19 anos, que é aquele termo explicativo, né? Era a mais linda da festa. Então, eu tenho aí aquela questão do vocativo, tá? Sétima e última questão. Essa sétima e última questão, vejam bem, o que ela nos faz lembrar? No início dos nossos slides lá da questão do uso da vírgula, nós tínhamos uma regra de ouro. Vamos observar, ver se essa regra de ouro está sendo colocada corretamente dentro da alternativa? Há uso inadequado da vírgula em, ou seja, tem uso errado da vírgula aí, tá? Então, vamos lá. Letra A, eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. B, são somente estas, a não ser que existam outras, as cartas que deverão ser entregues. C, e agora, minha mulher, aceito ou não a oferta? D, a bicicleta está sem freio, o pneu está furado. Letra E, ele trabalha, estuda e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir. Essa letra E aí a gente observa aquele uso do I, certo? Então, naquela questão do uso do I, nós podemos observar que ela está colocada adequadamente, tá? Então, qual seria a nossa alternativa? Vamos lá? Letra D, a bicicleta está sem freio e o pneu está furado. Voltando aqui, nós temos aqui a separação do sujeito, né? Lembra daquela questão do sujeito e do predicado? E na nossa regra de ouro, qual é a nossa regra de ouro? Não se separa sujeito do predicado, correto? Então, ficamos por aqui, terminamos a nossa correção
com relação ao uso da vírgula, certo? Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!